Bom, antes de ouvir a Ana, deixa eu acrescentar mais um elemento a essa história, porque a reportagem de O Globo revelou que a mesma aeronave que levou o ministro Dias Toffoli para a final da Libertadores do ano passado, em Lima, no Peru, também esteve na região do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná. Pelo menos 2 datas de presença da aeronave coincidiram com diárias de seguranças que atenderam ao Supremo. Registros de voos analisados revelam que a aeronave, registrada em nome da empresa do empresário Luiz Oswaldo Pastore, realizou trajetos entre Ourinhos, em São Paulo, e Brasília nos meses de março e agosto do ano passado. Ourinhos é a cidade com o aeroporto mais próximo de Ribeirão Claro, a cerca de 40 quilômetros de distância. Nas mesmas datas dos voos, houve pagamentos de diárias pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo. Os valores foram destinados a seguranças que acompanharam o ministro do STF em Ribeirão Claro. Bom, Ana, a gente mostrou, inclusive, aí tem as imagens para ilustrar reportagem do Metrópolis, Dias Toffoli recebendo o banqueiro André Esteves e também o empresário Luiz Oswaldo Pastore. Eles chegaram num helicóptero e agora tem mais uma informação aí nesse escândalo, que a mesma aeronave que levou Dias Toffoli para acompanhar a final da Libertadores também esteve rondando ali as imediações do Taiaiá, em Ourinhos, que é um aeroporto que tem próximo à chegada ali a Ribeirão Claro, onde fica o resort à beira da represa de Chavantes, no Paraná. Só piora, né? Só piora, os dias vão passando e só piora. Foi exatamente sobre essas imagens que eu estava falando, né? Que eu mencionei no meu primeiro comentário, porque em algum momento dessas imagens, eu não sei se a nossa produção tem, há uma sequência um pouquinho antes desse momento aí. O ministro Dias Toffoli está aguardando o helicóptero pousar, ele assim com as mãozinhas para trás e esperando, e aí o helicóptero pousa, e ele com uma postura assim de dono, sabe? Quando alguém chega na sua casa, você, né, o portão é aberto e você está lá embaixo no jardim, de short e, né, com uma roupa mais confortável, aguardando os seus convidados e eles saem do carro. A postura é igual, a postura de dono, está ali recebendo. Agora, eu não vou recordar o ano, talvez Piotto, Alexandre e Augusto. O André Esteves, aí, exatamente. Obrigada, produção. Essa produção é maravilhosa. Olhem isso. Olhem isso. A postura ali de dono, aguardando os meus convidados chegando de aeroporto no meu resort. Olhem que maravilha. Olhem isso, gente. Essa imagem não saiu da minha cabeça hoje. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E o André Esteves, era isso que eu ia passar para vocês em São Paulo e para o Alexandre em Brasília. O André Esteves, ele teve um inquérito arquivado, não sei se foi 2018, 2019, 2017, ele teve um inquérito arquivado no Supremo por falta de provas. Foi arquivado. Essa investigação sobre André Esteves parou, não foi para frente. E agora o anfitrião está ali, né? De tênisinho, de bermuda, com as mãos para trás, esperando o anfitrião, esperando seus convidados que já tiveram processos que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Muita gente falando já assim, né? Aquela imprensa que estava cega. Não, porque o Toffoli, ele tem que se afastar do caso do Banco Master, ele tem que se afastar do Supremo. Ele tem que se afastar do Supremo Tribunal Federal. Foi 2018 que o inquérito foi arquivado, Isso. esse do André Esteves. Exatamente, Ana. Mas eles mal se conhecem, né? São só 6 anos, e acho que 7 anos, e né? Conhecem pouco. E acho que no ano anterior
Esse caso também estava em Curitiba e o Supremo decidiu que o caso deveria sair de Curitiba e ir para a Justiça Federal em Brasília. Mais uma daquelas histórias do CEP. Se não me engano, acho que também tem isso. No ano anterior e depois, em 2018, arquivaram tudo no Supremo. E, Alexandre, a imprensa tem buscado cada vez mais informações desse caso. Essa semana bateu a porta da cunhada de Dias Toffoli ali, que tem o José Eugênio, um dos irmãos do Toffoli, que aliás são 9 irmãos, né? Teria sociedade na Meredith, que teria vendido parte para o cunhado de Daniel Vorcaro. Quer dizer, é um novelo, quanto mais você puxa, pior fica. Também apareceu 550 mil reais de gastos dos pagadores de impostos para os seguranças que se hospedaram nesse Itaiaiá. Apareceu a casa do Toffoli no resort, o barco, as festas, os funcionários dizendo que ele tinha ali, parecia ser o dono daquele estabelecimento, inclusive pela frequência constante no resort. Foram quase 170 dias nos últimos 3 anos, segundo constou, foi divulgado amplamente pela imprensa. Você pronunciou aí como se fosse uma sigla em inglês, mas é que me caiu a ficha só ontem, depois que o repórter do Estadão foi bater na casa do irmão de Toffoli, que era o diretor-presidente da Marid. O que é isso? Marid Marília, D.T. Dias Toffoli. Marília Dias Toffoli. Marid-DT era o nome da empresa, da pessoa jurídica deles, né, em que a cunhada, acho que Cássia é o nome dela, não lembro agora, disse olha a minha casa aqui, você acha que o meu marido seria dono desse resort? Seria diretor-presidente desse resort? A gente comprou essa casa financiada, 25 anos para pagar, e a gente não tem nem dinheiro para reformar, que a casa, que é de 1998, né? Foi comprada lá em 1998 e a gente não tem dinheiro para reformar. Não há condições. Meu marido não é dono de coisa nenhuma. Então, quem é o dono? Bom, o último dono, está lá também uma sigla, PHB, algo assim, holding. Né? Aí se descobre um advogado, que advogava pela JBS, que teve multas diminuídas pelo ministro Toffoli, lá no Supremo. Né? Que coincidências, tudo coincidência. O padre que é irmão de Toffoli, quando recebeu o repórter, bateu a porta, disse, passe bem, bom dia. Quer dizer, nada a declarar, porque me meteram nessa, eu emprestei meu nome, agora o bispo já me afastou, essa coisa. Então, as coisas cada vez ficam mais claras. Né? Eu estou citando no meu artigo aí o Drummond, que lá pelas tantas diz, né, que as coisas são muito fortes. São muito fortes, sim, as coisas são eloquentes, estão mostrando tudo com uma clareza que está exigida no artigo 37 da Constituição, a publicidade. Não adianta o sigilo. Quando as coisas falam mais alto, as coisas são eloquentes. Tudo isso que está acontecendo, Paulo, que você citou, né? O helicóptero, o avião, o depoimento dos empregados do resort cassino. Tem um ambiente lá que parece Las Vegas, inclusive com a iluminação de Las Vegas, né? Jogo. Até hoje, a lei de contravenções penais diz que é contravenção penal o jogo de azar. E jogo de azar, segundo a lei, é aquele cujo resultado depende da sorte. E está lá, estava sendo praticado lá dentro. Agora, então, tem esse advogado, que era da JBS, né, que não sei se estava no avião também. Esse aviãozinho que foi pro Peru para ver um jogo de futebol, está uma maravilha, né? Junta tudo. Então, o avião é eloquente, o contrato com a Master de 3 milhões e 600 por mês é eloquente, está tudo tão claro, só o presidente do Supremo acha que isso é normal. A gente estava lembrando aqui, Alexandre, até jogo para o Piotto, que esse jatinho, que é do Pastore,
quando eles foram para a Libertadores no Peru, em Lima, para assistir a final do jogo de futebol no fim do ano. Quem estava nesse jatinho também era o Augusto de Arruda Botelho, um dos advogados que integra ali a banca do Banco Master. Mas segundo ali o que foi publicado, né, o que foi apurado, eles não conversaram em momento algum sobre o caso do Banco Master. Assim como Ibanez se reuniu em 4 oportunidades com Daniel Vorcaro, mas em momento algum entrou mudo e saiu calado, não falou absolutamente nada sobre o caso da venda do BRB. Ô, Paula, eu já fui a Lima num voo comercial, se não me engano, acho que durou 6 horas. Talvez um jatinho desse seja um pouco mais rápido, mas quanto mais rápido? 5 horas, talvez? Que sejam 4. Não conversaram sobre isso. Porque o jogo não tem tanto assunto, né? Não dá. E outra, foi na ida e na volta, né? Vamos lá. Tem uma outra coisa. O advogado Augusto de Arruda Botelho, ele também trabalhou com o Dino, é bom a gente lembrar, né? Ele foi candidato a deputado, não se elegeu na última eleição, e depois trabalhou no Ministério da Justiça, ao lado de Flávio Dino. Aí veio o Lewandowski e ele não permaneceu no cargo. Acho que foi demitido, enfim, se foi afastado, não quis fazer parte, ou o Lewandowski não o quis na sua equipe. Não dá esse tipo de explicação, não dá. Isso é afrontar a inteligência das pessoas. Isso é você rir da inteligência das pessoas. Não. Tenta outra, faz outra coisa. Pelo menos respeite a inteligência alheia. Diz alguma outra coisa. Tratamos, sim, superficialmente, tudo bem. Ainda assim vai ser difícil de colar, mas pelo menos você não vai querer dizer que não tratamos desse assunto. A começar do fato, por que o ministro estava num voo desse? A gente vai falar ainda sobre a defesa do Supremo e do Toffoli que fez o Fachin, o presidente da corte agora. Ele acha normal o ministro estar num voo com o advogado de um caso desta monta, do tamanho desse escândalo, e saem todos ali dizendo não tratamos desse assunto? Do que ele está falando? Evidências saltam aos olhos, né? Mas enfim... Foi esse, também estava o advogado nesse... É o mesmo avião, né? É. O avião que foi a Ourinhos também. Ou seja, é muita coisa acontecendo. Só não subestime a inteligência do povo brasileiro. Vocês não têm o direito de fazer isso.